Bom dia, meu nome é Rodrigo Fonseca, vou apresentar meu projeto de PFC, titulado Projeto de Verificação de Estrutura de Rollback para o Microprocessador ARM Amber 23. Meu orientador é o professor Francisco, supervisor engenheiro Lucas Diniz. Nessa apresentação, eu vou seguir a seguinte sequência, vou falar um pouco da motivação, da metodologia, mostrar alguns detalhes de implementação e validação e, por fim, fazer algumas considerações finais dos resultados do projeto. A motivação desse trabalho é o fato que circuitos integrados estão presentes em todo tipo de aplicação, que vão desde sistemas de entretenimento até sistemas de transporte complexos, como aviões, veículos aeroespaciais, sendo que algumas dessas aplicações são consideradas aplicações críticas, onde a ocorrência de uma falha pode ter consequências catastróficas. E sendo assim, o projeto desses sistemas deve ter considerações de tolerância a falhas. Os circuitos integrados, eles são susceptíveis a falhas, e a gente pode classificar as falhas entre falhas transientes e permanentes. Falhas transientes são falhas que podem ser recuperadas em tempo de execução, e falhas permanentes são falhas que não podem ser recuperadas, e uma vez que o componente apresenta esse tipo de falha, você tem que fazer algum tipo de interferência física, trocar o componente, por exemplo. O objetivo desse trabalho é tratar falhas do tipo transientes. Então, quais são o objetivo geral desse trabalho? O projeto de uma estrutura de rollback para o processador Amber 23 para tratamento de falhas transientes e utilizando um fluxo de verificação misto, que considera simulação e verificação formal. O que é o rollback? O rollback ele é uma técnica que depende de 3 eventos. Um evento é a criação de checkpoints, que é o momento onde realiza-se o salvamento do estado interno do processador. Dado que o processador ele está num fluxo de execução, você salva um estado que é considerado seguro. O segundo evento para a realização do rollback, o segundo evento necessário, é a identificação de uma falha. Para um sistema ter um rollback implementado funcional, você precisa de um mecanismo que seja capaz de detectar falhas. E o terceiro evento é o rollback em si, que dado que uma falha é detectada, você restaura o estado do processador para o último estágio de checkpoint armazenado. Explicando isso de maneira mais ilustrativa, aqui a gente tem um modelo simplificado de um processador que possui 3 estágios de pipeline, e um programa segue o seu fluxo de execução normal. Em um determinado momento, você sabe que você alcançou um estado que é seguro, você realiza o checkpoint, ou seja, você salvou o estado do processador, você salvou o estado que o processador alcançou imediatamente após aqui, a execução da instrução OR. Uma vez feito o checkpoint, você pode continuar a execução desse processador até que, eventualmente, uma falha é detectada. Quando uma falha é detectada, você não pode mais continuar a execução do programa com essas instruções no pipeline do processador, porque não é garantido que os dados que estão nas estruturas internas são coerentes. Dados podem ter sido modificados, até mesmo assim, você não consegue garantir que o fluxo de execução ele é seguro a partir desse ponto. O que o esquema de rollback faz nessa situação? Você, dado que a falha terminou, o efeito da falha, você limpa o pipeline do processador, você realiza o rollback, que é restaurar o último estado de checkpoint salvo, nesse caso o exemplo era o estado logo após a execução da instrução OR, e você continua a execução a partir daquele ponto agora com instruções seguras. Você garante que essas instruções vão levar ao fluxo correto de execução do programa. Nossa metodologia, a gente teve como objetivo aplicar fazer o projeto de um esquema de rollback em um processador que tenha características próximas de processadores comerciais, fazendo essa implementação no nível RTL e dentro da hierarquia de memória no nível de registradores do processador. A gente considerou a existência prévia de um mecanismo de detecção de falhas com latência de detecção máxima igual à profundidade do pipeline do processador que a gente escolheu, e foi setado que o tempo de rollback, o tempo de restauração deveria ser equivalente à execução de uma instrução do processador.
Um outro objetivo também era que o overhead de execução deveria ser desprezível, ou seja, deveria ser transparente para as camadas superiores, ou seja, para o sistema onde aquele processador está aplicado, que o processo de criação de checkpoints não deveria fazer diferença em termos de ciclos de clock. A gente escolheu o sistema Amber, que é um sistema embarcado de código aberto, disponível na comunidade OpenCores. Ele tem uma implementação, ele é implementado em Verilog, e ele é composto por um processador, um barramento de comunicação que interliga os outros periféricos desse sistema com o processador. O processador Amber 23, ele tem um conjunto de instruções ARM de 32 bits, ele possui 3 estágios de pipeline, e ele tem cache de instruções e memória de dados separadas. Aqui a gente tem uma visão simplificada da arquitetura do Amber, os 3 estágios de pipeline. As nuvens representam a lógica combinacional implementada em cada estágio. Os retângulos azuis são os registradores de pipeline, e os retângulos azuis claros são outros registradores que depois vão fazer mais sentido durante a apresentação, mas são registradores internos desse estágio, da lógica que implementa o estágio. Então, para realizar, para projetar o rollback, tem que seguir algumas etapas. A primeira etapa é a identificação das variáveis que representam estados no processador. Estudando a arquitetura ARM, a gente vê que as variáveis que representam estados, elas estão basicamente armazenadas dentro do banco de registradores. O banco de registradores do Amber, ele é composto por registradores de uso geral e alguns registradores específicos, que é o registrador, no caso o registrador 15, que implementa o Program Counter, e apendado a ele tem alguns bits que representam estados do processador, que contém informações, por exemplo, de resultado da última instrução executada, por exemplo, se teve um overload ou resultado de comparações, e isso representa o estado porque isso vai influenciar a forma como as próximas instruções vão ser executadas. Uma vez identificadas as variáveis de estados, aí sim pode-se projetar, criar um mecanismo de checkpoint e rollback para elas. Além desses registradores aqui, existem outros registradores na implementação do processador, mas esses registradores não representam estados, mas eles, dada a identificação de uma falha, durante o rollback a gente tem que tratar eles também, porque eles também podem conter dados não seguros que vão influenciar o funcionamento. Para esses casos, realiza-se somente a restauração do valor de reset deles. Ok, então entrando mais nos detalhes, o banco de registradores foi criado um esquema conjunto que implementa a criação de checkpoints e rollback, que é uma fila na interface de escrita. Essa fila ela tem o papel de atrasar as escritas efetivas sobre o banco de registradores, fazendo com que o próprio banco de registradores e a fila armazene o estado de checkpoint. Para isso, foi necessário alterar a lógica de leitura do banco de registradores para fazer com que isso fosse implementado de forma transparente e criar também uma lógica que eliminasse os dados não seguros. Aqui tem um esquemático da implementação. Aqui a gente pode ver a fila, então, atrasando os estados efetivos na instância do banco de registradores, e a lógica de leitura e de execução do rollback. Como que acontece a leitura? Conforme eu disse, a leitura ela tinha que ser realizada de forma transparente. Então, esse esquema inteiro ele funciona de forma parecida com uma memória cache. Uma vez que eu peço um dado, eu verifico se o dado está presente na fila. Caso contrário, eu devo selecionar ele, eu devo fazer a leitura no banco de registradores. Então, eu tenho um sinal aqui seletor que seleciona entre os dois dados. As leituras são feitas de forma paralela. E, além disso, uma vez que esse sinal aqui, rollback, é levantado, ou seja, esse sinal é o sinal que me diz que ocorreu uma falha, o sinal é ligado diretamente no mecanismo de detecção de falhas, eu tenho que ser capaz de identificar quais dados presentes na fila são relativos às últimas 3 instruções executadas pelo processador, porque são os dados que potencialmente foram danificados pela falha. Para isso, eu tive que adicionar um contador que marca os dados, para essa lógica ser capaz de realizar o reset dos registradores específicos das últimas 3 instruções. Para os registradores de estados, que são esses registradores aqui diferenciados nos estágios de decode e execute, o mecanismo necessário foi mais simples,
foi implementado simplesmente um buffer que armazena os valores passados desses registradores, e dado que uma falha é detectada, o valor de checkpoint é passado o valor de checkpoint como próximo valor desses registradores. Feitas essas alterações, como que o processador passa a se comportar? Ele segue o fluxo de execução normal, e dado que uma falha é detectada, realiza-se as restaurações das variáveis de estados, das variáveis de decode e execute, e dentro do banco de registradores, a eliminação dos dados não seguros, que implica na restauração do PC, dado que o PC ele é um registrador do banco de registradores. Quando eu limpo os dados, eu restauro o PC de forma automática. Feito isso, é necessário fazer o fetch do novo PC na memória para eu conseguir seguir o fluxo de execução do programa. Agora, falando um pouco do processo de validação desse sistema. Como o processador era um processador disponível na comunidade do Open Cores, lá tinha um conjunto de testes de regressão. E esses testes foram utilizados durante o processo de desenvolvimento para validar as alterações que estavam sendo feitas no processador. Essa regressão ela é composta de 64 testes, que são programas escritos na linguagem C e Assembly, que exercitam todas as instruções do processador e diversas combinações delas. Esses testes, existem testes simples e testes mais complexos, que executam programas reais. E esses testes, eles são feitos de forma que, ao final da execução da simulação, o estado final do processador é verificado com um exemplo modelo, com os valores modelos do estado, né? Então, assim, a nossa validação ela foi feita de forma que, ao final de uma simulação com ou sem injeção de falhas, o estado final não deveria ser alterado. Isso era uma garantia de que eu não inseri um defeito no processador durante aquela execução. Então, esse foi o fluxograma de validação que foi executado em paralelo com o processo de desenvolvimento. Dado que eu alcançava um ponto do projeto, eu executava os testes. Se os testes não passavam, eu tinha algum problema, eu tinha introduzido algum problema no design que deveria ser consertado. Além disso, as alterações realizadas, por exemplo, no banco de registradores, elas se mostraram muito propícias para o uso de verificação formal, porque, desconsiderando a ocorrência de uma falha, eu poderia provar a equivalência entre as duas versões do banco de registradores, a versão alterada e a versão original. Para isso, eu utilizei uma técnica de verificação formal chamada equivalence checking, que, basicamente, eu realizo uma prova matemática de que as saídas das duas versões dos registradores têm comportamento comportamento sequencial equivalente. Para isso, eu tenho que assumir que os dois circuitos, durante a análise formal, eles possuem vetores de entradas que são equivalentes também, e que a falha e que eu não estou injetando falha, porque essa propriedade só vale sem injeção de falhas. E, além disso, eu tenho que garantir que as entradas são exercitadas de forma correta. Só faz sentido eu verificar a equivalência de comportamento correto. De comportamento incorreto na interface não faz sentido. Então, para isso, eu tive que criar algumas premissas que limitassem o comportamento da ferramenta formal somente para os comportamentos permitidos. Essas premissas foram verificadas em simulação, naquele banco de testes, como uma forma de validar, como uma forma de validação, para ver que eu não estava restringindo demais o processo de verificação formal. Nessa prova, eu tive problemas de convergência. O que isso significa? Muitos problemas foram encontrados no início do processo de desenvolvimento, mas dado que o projeto atingiu certa estabilidade, eu não conseguia mais contra-exemplos dessa propriedade e nenhuma prova efetiva. Isso não me garante que os circuitos são funcionalmente equivalentes, mas é um indicativo de que não foi a ferramenta, com um esforço significativo, não conseguiu me provar o contrário. Então, a não convergência aqui, de certa forma, é um resultado, dado que
Antes, quando o projeto ainda não estava estável, eu conseguia contra exemplos que me mostravam o contrário, com relativa facilidade. Agora, falando um pouco dos impactos dessas alterações que foram feitas. Como vocês puderam perceber, eu adicionei lógica no circuito. E essa lógica, ela, de certa forma, ela tem um impacto na área do processador. Aqui eu fiz uma análise em termos do número de portas lógicas e de registradores. A gente pode ver que, em média, eu tive um aumento percentual de 150% para o processador inteiro, tanto no número de portas lógicas quanto no número de registradores. E a gente pode ver, destrinchando isso nas instâncias do processador, que esse aumento se concentra majoritariamente no estágio de execute. Isso acontece porque o estágio de execute é o estágio que mais contém variáveis de estado. Ele, lá dentro, está instanciado o banco de registradores, além de outras variáveis de estado. E, para o banco de registradores, esse aumento ele se concentra ainda mais no banco de registradores, porque existem instruções da arquitetura ARM que são capazes de escrever em todos os registradores do banco. E como eu quero garantir que o meu rollback ele é safe para qualquer combinação de instruções, 3 instruções capazes de escrever em todos os registradores do banco, também eu deveria cobrir esse caso também. Isso fez com que a fila tivesse um tamanho considerável e a área para esses casos fosse maior. Então, concluindo, foi implementado um rollback no nível de registradores para o processador Amber 23. O mecanismo de criação de checkpoints ele não possui penalidades temporais, ou seja, ele acontece de forma dinâmica. A cada instrução executada, eu tenho um novo checkpoint criado. O rollback ele pode ser executado dentro do tempo de uma instrução simples. Observou-se uma penalidade diária aqui traduzida pelo número de gates de aproximadamente 2,5 vezes o tamanho original do processador, estando isso intimamente ligado à arquitetura e ao conjunto de instruções ARM, e durante o processo de desenvolvimento foi utilizada uma metodologia de verificação híbrida, simulação e verificação formal. É isso. Perguntas?